Como estudar programação de forma eficiente? Se você está começando agora na área da programação, não importa se é na criação de sites, aplicativos, você precisa saber estudar da forma correta para conseguir colher, os melhores resultados. Nesse vídeo eu vou passar para você dicas práticas e se você seguir elas, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados. Para você que não me conhece, meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos Android e iOS, mas eu também já criei muitos sites, já trabalhei com back-end, já trabalhei com diversas áreas da programação. Se você é novo, se inscreve no canal porque toda semana eu trago um conteúdo completamente diferente. Eu trago dicas, notícias, atualizações, desenvolvimento de aplicações. Não perde meus conteúdos não. Se inscreve aí e ative o sininho. Já deixa aquele like também para ajudar. Então o tema do vídeo de hoje é um tema muito importante. Como estudar programação de forma eficiente. Então se você está começando agora e está tendo dificuldades ao aprender a programar, você está estudando, mas sente que não está evoluindo, não está conseguindo aprender, está com dificuldades, não está conseguindo ter resultados, você que ainda é um iniciante ou começou agora ou há pouco tempo, fica até o final do vídeo que eu vou dar dicas práticas para você conseguir ter resultados nessa área da programação e conseguir estudar a programação de forma eficiente e não estudar da forma errada. Então já fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar várias dicas práticas para você. A primeira dica que eu vou dar para você é que você precisa focar em apenas uma tecnologia. Eu sei que muita gente está começando agora, às vezes quer aprender um pouco de tudo, quer aprender a criar site, aplicativo, aí vai para Android, iOS, web, às vezes até começa a desenvolver jogos também, só que isso não é nem um pouco eficiente. Você precisa focar em apenas uma tecnologia. A princípio é isso. Depois que você conseguir resultados, aí sim você pode expandir. Mas você não vai estudar, por exemplo, site, e depois aplicativo ao mesmo tempo. Não, você vai escolher uma dessas áreas, vai começar a estudar, e só depois que você começar a ter resultado, aí sim você vai expandindo para outras áreas, para outras tecnologias, ok? Então, o primeiro passo, espero que você esteja fazendo isso. Se você já começou errado, está estudando um pouco de tudo, então você vai parar e vai escolher uma dessas áreas. Eu vou começar então pelo desenvolvimento de aplicativos Android. Legal, você vai viver Android, você vai focar só no Android. Quando você começar a ter resultados, ganhar dinheiro com isso daí, aí sim você pode expandir para as outras áreas. Legal? Então, para você aprender de verdade e ter resultados, você tem que viver aquilo. Você tem que focar exclusivamente em apenas uma tecnologia. Eu estou aprendendo Java. Você vai focar 100% em Java. Vou aprender Kotlin. 100% Kotlin. Eu quero iniciar no iOS. Então, você vai viver iOS. Vai focar no Swift. Vai focar no Xcode. Eu quero focar na criação de sites. Então, você vai focar na criação de sites. Então, você precisa entender isso daí. Primeiro ponto é esse. Depois, você precisa começar a ter metas claras. Na verdade, as metas são até antes de você começar a estudar. Qual que é o seu objetivo na área da programação? Você tem que ter mais ou menos um objetivo. Você quer criar um site para você? Um aplicativo para você, para o seu negócio? Você quer criar sites ou aplicativos para você mesmo, para você conseguir monetizar, gerar receita de forma independente? Você quer trabalhar como freelancer, criando aplicações para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, empresas? Você quer entrar no mercado de trabalho, começar a ter experiência para formar uma carreira? Então, tudo isso você precisa ter em mente, pelo menos ali o básico, Precisa ter um plano. Se você não tem isso em mente, não sabe o que você quer fazer com programação, eu recomendo que você nem estude programação ainda. Reflita mais sobre o que você quer fazer. Você quer empreender com programação? Você quer fazer carreira? Você precisa ter algum plano. E eu recomendo que você tenha pelo menos 2 planos. Plano A e plano B. O plano A é o plano principal que você vai executar. O plano A é entrar no mercado de trabalho. O plano B é empreender. Ou pode ser ao contrário. O plano A é empreender e o plano B, se eu conseguir uma vaga ali, eu vou entrar no mercado também e gerar mais receita. Então você tem que ter um plano A e um plano B.
primeiro ponto é isso. Depois você vai fazer isso que eu te falei, né? Focar em apenas uma tecnologia. Então você decidiu que você vai criar aplicativos Android. Então você vai viver Android, você vai focar no Kotlin, você vai focar no Android Studio, você vai focar nas ferramentas essenciais para você poder chegar nesse objetivo, que é criar aplicativos Android. Então você já definiu o seu objetivo principal. Você já definiu o seu plano A, o seu plano B. Já definiu a área. Então você já vai focar numa área específica. O próximo passo é você começar a estudar a área que você quer desenvolver, né? A área que você quer se profissionalizar. E aí eu recomendo, né, que você use de tudo um pouco. Se possível, adquira um bom curso. Se você adquirir um bom curso da área que você quer atuar, ele já deveria ser o suficiente para você ter ali uma base sólida. Mas se não for o suficiente, tudo bem. Adquira um curso online ou pode ser presencial, depende da forma como você prefere aprender, né? Mas comece por um curso, acho que é o ideal. Adquira também o hábito de ler a documentação, porque você também precisa ter o hábito de ler a documentação, você vai aprender pela documentação. Pode usar o YouTube para aprender, né? Usar os vídeos também, para você complementar com o estudo principal, livros, e-books. Você pode usufruir de tudo o que você puder. O importante é você consumir o máximo de material possível daquele conteúdo que você quer se profissionalizar para, de fato, né, você começar a ter resultados. Só que o problema é, a internet hoje tem muitas informações. Então, o ideal é que você busque um roadmap antes de você começar a estudar. Eu recomendo que você busque por um roadmap daquela área específica. Então, como criar aplicativos Android? Busque um roadmap. Aqui no canal tem, inclusive, né, um roadmap completo, desde o primeiro passo até o último, que você precisa para aprender a criar aplicativos. Mas se for sites, busque um roadmap de sites. Primeiro eu vou aprender HTML, CSS, depois JavaScript. Depois eu vou criar uma tela estática. Depois eu vou para autenticação. Então você precisa ter um passo a passo, saber o que estudar primeiro, até você chegar no nível profissional e, de fato, começar a criar suas aplicações e gerar receita, né? Então você precisa ter um conhecimento básico, mas esse conhecimento básico, esse feijão com arroz, ele precisa ser bem feito, porque senão você vai ter problemas lá na frente. Então a base, ela precisa ser bem formada. Algoritmos, lógica de programação, banco de dados, estrutura de dados, você precisa formar essa base. Legal, você vai se matricular no seu curso online, no seu curso presencial, não importa. Você vai seguir o roadmap certinho. Você vai estudar, né, sobre aquela área que você quer atuar. Por isso que eu falei para você do roadmap, né, para você estudar só o necessário inicialmente, porque senão você vai acabar estudando coisas que não deveria. Por isso que é legal você procurar um profissional especializado naquela área específica. Por exemplo, aqui no nosso canal a gente fala sobre vários conteúdos, mas a gente fala muito de Android. Então, se você quiser se especializar na área de Android, eu tenho treinamentos focados no Android, onde eu vou ensinar para você somente o necessário para te formar no mercado de trabalho, ou como freelancer, ou para trabalhar de forma independente, e você não vai perder tempo com conteúdos desnecessários. Você pode aprender outros conteúdos depois, mas você precisa ter uma base. A minha ideia aqui é formar uma base em você. Você tem uma base. Então procure cursos, procure profissionais que vão formar essa base. Ela é muito mais importante do que você aprender um monte de técnica que, na verdade, você não vai usar tanto. Pelo menos naquele início, né? O mais importante é você ter uma base sólida. Então você tem que se focar nisso. Uma outra dica que eu preciso dar para você, você que está começando agora, você precisa praticar bastante. Praticar e ter consistência. Por que muita gente não consegue ter resultado? A pessoa está lá, por exemplo, assistindo o curso online, a pessoa assiste o curso ou a pessoa só consome conteúdo na internet, vídeo, só que a pessoa só assiste, ela não pratica. Então você tem que praticar. Você viu lá a aula do curso? Coloque em prática. E eu vou dar uma dica a mais. Além de você colocar em prática, tente fazer algo diferente que o professor fez. Então você precisa praticar bastante e ter consistência. Eu vou dar uma dica prática para você. Por exemplo, vamos supor que você está assistindo o seu curso online e aí o professor, ele ensinou você a criar um projeto. Cria o projeto do jeito que ele criou, para você tentar entender a base, a explicação que ele vai dar sobre aquele projeto. E eu falo isso para meus alunos também. Faz do jeito que eu fiz primeiro, depois você pega esse mesmo projeto e tenta implementar algo a mais.
Pode ser pouca coisa. Uma corzinha a mais, alguns atributos a mais, alguma funcionalidade a mais. Tenta colocar algo a mais naquele projeto. Isso vai fazer você desenvolver o seu raciocínio lógico. Você está praticando. Você fez igual eu te mostrei para você entender a base do projeto, entender aquelas funcionalidades e depois você sozinho implementou algo a mais naquele projeto. É sempre legal você tentar fazer isso sempre. Faça o projeto a primeira vez para você ver funcionando e depois que você terminar, você pega esse projeto e tenta colocar algo a mais. Porque isso vai forçando a sua criatividade. De pouco em pouco você vai melhorando, você vai tendo cada vez mais feeling e você vai ficando cada vez mais criativo. Muita gente fala, eu não sou criativo. É porque você precisa tentar fazer alguma coisa usando a sua própria cabeça, né? Você não vai seguir só um passo a passo que um vídeo mostrou para você ou que o seu professor mostrou. Você precisa tentar fazer algo diferente também. É isso que vai fazer você ter um feeling, uma criatividade maior. Você vai começar a saber resolver problemas. Tente resolver também problemas da vida real. Quando você for criar um projeto à parte, além do curso, tente resolver algo real. Algo que você gostaria que resolvesse. Pode ser algo simples. Eu não quero que você faça um novo Facebook, um novo Uber. Muita gente foca, né, em coisas muito grandes. Sendo que a maioria das soluções são de problemas simples. Coisas simples que ninguém para ver. E que chega alguém e resolve, e cara, você resolve às vezes um problema de uma nação. Então, muitas das vezes, os problemas, eles são complexos. Sim, tem problemas complexos, mas muitos problemas são problemas simples. Que você acha que não vai valer de nada, mas é esse problema simples aí que você está resolvendo que pode gerar muito dinheiro para você. Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, tá? Não importa se isso já existe, você vai fazer do seu jeito. Você vai fazer de uma forma diferente. E sempre que possível, tente resolver pequenos problemas da vida real, tá? Pega aí na sua região, na sua vila, na sua cidade e tenta resolver um problema de alguém, de alguma padaria, de alguma lojinha pequena, barbearia. Tenta conversar com essas pessoas, né? E ver soluções ali, trocar ideia. Às vezes você consegue resolver um problema de uma padaria, cara. Um problema simples. Eles precisam, às vezes, de um sistema de caixa. Sabe? Um sistema simples que você pode resolver para eles. Isso é um problema da vida real. Existe um monte de padaria ali que não tem um sistema básico. Você pode criar um sisteminha desse aí. E tem muitas lojas pequenas, comércios pequenos que precisam de uma aplicação, de um site para divulgar seus serviços. E você poderia estar fazendo isso. Então, é uma dica legal também aí fora do seu curso, fora do seu treinamento. Outra dica muito importante para você acelerar o seu desenvolvimento, o seu processo de aprendizado, é você salvar os seus projetos. É uma coisa muito simples, mas a maioria não faz. Eu falo isso sempre para os meus alunos, mas eu recomendo que você faça isso. Então, por exemplo, você aprendeu a criar um sistema de cadastro e login. Login e cadastro. Aí você aprendeu a fazer esse tipo de implementação. Salva esse projeto na sua máquina e, se possível, tenha um backup dele na nuvem também. Seja no GitHub ou no Google Drive, não importa. Salva esse projeto em 2 lugares, né? Caso você perca na sua máquina. Por quê? Porque você vai precisar implementar esse sistema de cadastro que você aprendeu, que você às vezes demorou para aprender, você vai precisar implementar em outro projeto. Porque você vai esquecer desses códigos e é normal. Você vai ter que revisar esse conteúdo. Para você não aprender novamente, não ter que reaprender, né? Você simplesmente vai pegar esse projeto que você salvou e vai consultar esses códigos onde você implementou o sistema de cadastro. Então você vai consultar e vai replicar no próximo projeto. Então você já está aprendendo a consultar código e também está colocando em prática novamente, está escrevendo, né, aquele código novamente, está trabalhando a repetição. Porque você só aprende no processo de repetição, fazendo aquilo ali várias vezes. Então, uma dica extra, né, é você salvar os projetos, porque vai ter muita coisa que você vai esquecer. Tem implementação que não dá para você lembrar. É normal. Até eu mesmo. Eu acabo esquecendo de algumas coisas. Aí eu preciso consultar a documentação, mas como eu já aprendi, eu bato o olho na documentação e eu lembro. Porque eu já aprendi aquilo ali. E também tenho projetos salvos, caso eu precise de uma implementação muito específica, ao invés de eu tentar aprender aquilo ali de novo, tentar implementar na raça, eu já fiz aquilo ali uma vez. Então é só eu bater o olho no código
eu já vou lembrar o que eu fiz e eu implemento no próximo projeto. Isso daí facilita demais e vai acelerar o seu aprendizado. Mas não esquece de você repetir, fazer aquele processo, né, aquele código várias e várias vezes. Muita gente fala, como que você consegue decorar toda essa quantidade de códigos? Na verdade, eu não decoro. Eu já sei fazer. Por quê? Porque é de tanto repetir aquilo ali, de tanto fazer a mesma coisa, você já sabe, certo? Então, eu não estou decorando. Eu já sei fazer. Então, você no começo vai esquecer. É normal. Não quer dizer que você é burro ou que você não é inteligente. Não, é normal. Você vai esquecer. Por isso que eu estou falando, salve os projetos. Tem coisa que vai ser mais fácil de lembrar e mais fácil de aprender, sim. E tem outras coisas que vai demorar mais para aprender. É normal. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de entender sobre requisições HTTP. Eu demorei bastante para entender isso daí. Banco de dados também. Demorou mais para me aprender, mas depois que eu aprendi, ficou mais fácil. E eu lembro que eu usei essa técnica de salvar os projetos. Isso ajudou demais, porque aí quando eu tinha dúvida, eu consultava um projeto que eu mesmo fiz. E eu colocava também os comentários. Essa função salva o objeto no banco de dados. Essa função faz a comunicação com o servidor. Então eu também colocava comentários no código para mim poder saber, né, o que aquela função fazia. Você pode fazer isso. No processo de estudo, você pode fazer tudo isso. Você tem que facilitar a tua vida, certo? Agora, se você é uma pessoa desorganizada, não salva projeto, não pratica, aí você vai ficar se matando, vai ter que reaprender novamente aquilo. O bacana é que você vai colocar a cabeça para funcionar, mas não é eficiente, né? Lembra que o título do vídeo é Como Estudar Programação de Forma Eficiente? Então, eu quero que você agilize o processo, que você aprenda de verdade e tenha técnicas aí que vai te ajudar. Então, uma delas é salvar os seus projetos. Outra coisa muito importante que vai te ajudar bastante, vai também ajudar nesse processo de você estudar de forma eficiente, é você estudar poucas horas por dia. Eu sei que pode ser meio estranho falar isso para você, porque talvez você ouviu falar de muitas outras pessoas incentivando você a estudar pra caramba, né? De 8 a 12 horas por dia, 14 horas por dia. Eu não recomendo que você estude mais do que 5 horas por dia. 5 horas no máximo. No máximo. Por quê? A área da programação, na verdade, não é nem a área da programação, toda essa área de tecnologia, né, de trabalho na internet, mas principalmente programação, exige muito da sua parte mental. Então, todo esse trabalho na frente do computador exige demais da sua mente, e ainda mais você estudando na frente do computador a área de programação, né? A programação exige muito da sua mente, do seu raciocínio lógico. Então você vai passar por problemas, você vai ter várias dificuldades. Tudo isso cansa a sua mente. Quanto mais tempo você ficar na frente do computador, pior. É claro, uma vez ou outra você fazer isso, não vai acontecer nada, mas todo dia você ficar 8 a 10 horas ou até mais estudando na frente do computador, você vai ter vários problemas de saúde aí, como visão, né? Sua visão vai ficar ruim, vai sobrecarregar muito a sua mente, você não vai conseguir dormir direito, você vai ficar pensando, né? Vai ficar dormindo e sonhando com programação, porque isso já aconteceu comigo, né? Quando você esgota muito ali, você acaba tendo problemas. Então, e fora que você não consegue aprender direito, né? Você sobrecarrega e aí muita gente desiste, né? Muita gente acha que não é para ela, se cansa, se estressa e desiste, porque está estudando de forma ineficiente, de forma errada. Qual que seria a forma eficiente? Você estudar poucas horas por dia. Você ter uma mente fresca, trabalhar sempre de maneira tranquila. Então eu recomendo, né, quem tiver oportunidade, quem tiver mais tempo para estudar, 5 horas por dia no máximo, praticando bastante, estudando e praticando, colocando em prática, tá? Essas 5 horas tem que ser estudando e praticando, colocando em prática. Não é 5 horas vendo vídeo, não. É 5 horas praticando. E quem não tem muito tempo, quem trabalha, né, todos os dias e tem pouco tempo, 1 hora por dia. Se você fizer 1 hora por dia, tá ótimo. 1 hora ou no máximo 2 horas, tá tranquilo. O importante é você não passar de 4 horas ou 5 horas. 5 horas no máximo. Esse é um tempo de estudo que eu acho saudável. Não vai cansar muito a sua mente. No outro dia você vai estar fresco ali, né? O seu cérebro vai estar fresco para poder começar um novo estudo. A ideia é você estudar todo dia, mas poucas horas. E aí você vai ter um estudo muito eficiente e vai conseguir aprender mais rápido. Então toda vez que você estiver percebendo que você já estudou bastante ali, já tem 4, 5 horas de estudo,
E aí você continua. E aí deu um problema na IDE, deu um problema, você não consegue resolver. Aí você fica macetando ali. Tem pessoas que não saem do computador enquanto resolver. Fica 8, 10 horas enquanto resolver aquele problema. Aí cansa a mente. Às vezes não consegue, se estressa. Não conseguiu resolver aquele problema, vai descansar, vai dormir. No próximo dia, você tenta. Não conseguiu no outro dia? Tenta no próximo. Eu já demorei 7 dias para resolver um problema. Só para você ter uma noção. Ou para conseguir implementar uma funcionalidade que eu não fazia ideia como fazer. Mas você sempre vai chegando mais próximo do resultado. Cada dia que passa. Quando você vai praticando, você vai pesquisando, você vai chegando mais próximo. Mas a ideia é não sobrecarregar o cérebro. É estudar poucas horas. Isso vai transformar a sua vida. Eu nunca precisei estudar mais do que, 2 horas, 3 horas por dia. Eu sei que é bizarro isso daí, para muita gente. Só que isso se chama estudar de forma eficiente. Não estou dizendo que um dia ou outro você pode passar, estudar 8, 10 horas, fazer uma maratona. Mas todo dia isso daí vai cansar você e vai fazer você desistir. Então estude poucas horas por dia, no máximo aí 5 horas por dia. Mas se você trabalha muito aí, 1 hora por dia tá tranquilo. Legal? Mas tem que estudar todo dia. Não pode estudar, vou estudar 2 dias na semana e os outros 4, 5 eu não vou estudar. Você até pode fazer isso, mas vai demorar muito e não é eficiente esse tipo de estudo. É legal que todo dia você estude pelo menos 1 hora aí, mas praticando, né? Colocando em prática alguma coisa. Outra coisa muito importante que vai ajudar muito nesse seu estudo é você fazer anotações. Muita gente não faz. Então, faça anotações, pode ser no código mesmo. Coloque lá anotações no código. Essa função faz tal coisa. Essa variável faz isso. Esse projeto faz isso, isso, isso. Você pode fazer anotações, tanto em bloco de notas, quanto dentro do código mesmo, ou até anotações no caderno. Inclusive é até melhor, tá? Eu sei que pode ser um pouco trabalhoso, mas isso faz você fixar ainda mais os conhecimentos. Quando você escreve numa folha de papel, já tem estudos científicos já comprovando isso, que você aprende muito mais quando você escreve, tá? Não no bloco de notas, não vai servir. Quando você escreve no caderno, é claro que você não vai ficar escrevendo tudo, mas você pode fazer anotações importantes ou até escrever códigos importantes numa folha de papel, né? Num caderno. Compra um caderninho aí e escreve, só para programar mesmo. Isso vai ajudar, né? Você criar algoritmos, trabalhar na lógica, escrever na folha de papel. Você não tem noção o quanto isso acelera o seu aprendizado. Não é à toa que muitos professores utilizam essa técnica, né, de você escrever, né, escrever os algoritmos, escrever toda a sequência lógica do algoritmo, né, ou até códigos numa folha de papel. Tem muitas escolas que fazem isso e isso funciona de verdade. Você não precisa fazer isso a todo tempo, mas eu recomendo que você faça sim isso, porque isso vai acelerar muito. E uma outra dica que eu quero passar para você, e isso vai ajudar muito e acelerar muito o seu processo, é você ajudar outras pessoas sempre que houver oportunidade. Então, se você tiver num curso online, num grupo de alunos, por exemplo, e tiver uma pessoa com uma dúvida, ajude aquela pessoa. Por quê? Toda vez que você ensina aquela pessoa, você aprende ainda mais. Esse processo de ajudar faz você aprender ainda mais. Por isso que é importante você ajudar as pessoas quando você puder. Pode ser em grupo de alunos, pode ser em fóruns, pode ser em grupos do Facebook, não importa. Pode ser dentro da sala de aula ou pode ser fisicamente. Você ajudar as pessoas, além de ser um ato muito legal, você vai aprender ainda mais. Essa é uma dica de ouro aí, porque muita gente não faz isso. Se você começar a fazer isso, pode ser com as pequenas coisas. Nossa, vai acelerar muito aí o processo de aprendizado. Então essas são as dicas que eu quero passar para você que está começando agora na área da programação. Se você fizer tudo isso que eu falei para você, se atentar a cada ponto desse, você vai conseguir acelerar todo esse processo de aprendizado e vai começar a ter resultados incríveis. Não foque no tempo, tá? Fulano de tal aprendeu em 6 meses, que a gente sempre ouve falar, né? Desses 3 meses, desses 6 meses. Esquece esses negócios de 3 meses, 6 meses. Pode ser que você aprenda em 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio, 8 meses, 9 meses, até 6 meses. Só que é muito difícil, né? Muito raro. Para poucas pessoas, às vezes a pessoa já vem de um outro estudo, já vem de uma outra escola, mas esquece essa questão do tempo. Você vai chegar lá, você vai aprender, você vai gerar receita, fica tranquilo, você vai conseguir o seu objetivo, você só não pode desistir.
Você não pode pular de galho em galho. Então não foque no tempo de aprendizado. Não foque nisso, porque quando você foca no tempo, você esquece do principal, que é estudar, que é praticar, que é tentar entender o que está acontecendo. Então não foque no tempo. Você tem que ter metas, sim, metas alcançáveis. Coloque pequenas metas, mas alcançáveis. Não foque no dinheiro também. O dinheiro é consequência do seu trabalho, de você saber fazer. Se você sabe fazer, se profissionalizou, você vai conseguir resultado em algum momento. Isso é inevitável, é ciência. Né? Não tem essa questão, mas o mercado tá ruim. Cara, não existe só um mercado de trabalho. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. O resultado vai vir, só que você precisa ter paciência. Você precisa passar pelo processo de aprendizagem. Não existe essa de pular etapas. Nunca houve. É porque hoje a geração atual, né? Não todos, né? Mas não tô generalizando, né? Mas algumas pessoas querem pular etapas. E isso não pode acontecer. Tá? Você não pode pular etapas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser aprender a criar aplicativos comigo, tem treinamentos aqui na descrição. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.